aí pessoal, eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Filhos da Luz. E antes da gente começar a recapitular nossa lição, a gente vai deixar aquele minutinho clássico para você fazer a sua oração, para você se preparar para a gente poder recapitular a nossa lição de número 3. Então, 1 minuto rodando para você. Então, pessoal, todo mundo pronto para a gente poder recapitular a nossa lição de número 3, que tem como título A Mão de Deus. E o texto-chave dessa lição, não é mais um verso, mas um trecho de um capítulo, está em Neemias 2, 10 a 20. Neemias capítulo 2, o verso 10 ao verso 20. A gente encontra então ali o texto base que é o tema dessa lição de número 3, que é a mão de Deus. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, para a senhora e para todo mundo é: como que a gente pode continuar quando parece que as coisas não estão dando certo? Quando parece que as coisas parece que não dá mais, sabe? Parece que está difícil, parece que é hora de desistir. O que a gente deve lembrar e pensar e fazer quando as coisas chegam a esse ponto? É para eu responder? Orar, pedir força para Deus e lembrar que Ele está do nosso lado. Sim, esse é o grande segredo, que é o que a lição ela veio trazendo, o ponto que ela veio trazendo. Você lembrar do que Deus já fez, de como Ele atuou, de como Ele ajudou no passado, porque isso dá uma motivação, isso eleva, Isso é o meio de a gente, quando bate a dificuldade, a gente para, a gente olha para trás, a gente lembra que lá atrás Deus nos ajudou, que Deus nos colocou onde nós estamos, que Ele nos colocou, Ele nos chamou para isso, e a partir desse momento Ele nos capacita, Ele quer ajudar a gente a obter o resultado que Ele planejou, Então, para tudo na vida, quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente começa a pensar em desistir, a gente deve olhar para trás, principalmente nas coisas de Deus, A gente deve olhar para trás e lembrar de como Deus atuou para que a gente estivesse ali, as bênçãos que Ele fez, e crendo que Ele pode continuar fazendo o que Ele quer e pode continuar ajudando a gente a fazer o que a gente fez, o que a gente faz. Porque a gente até falou na semana da lição passada, eu acho, que a gente não está onde a gente está por acaso. E está totalmente ligado, porque a gente para e pensa por que nós estamos ali, o que Deus fez para que nós estivéssemos ali, e a gente entende que Ele quer ajudar a gente a continuar, para a gente cumprir o propósito que a gente tem. Então a dica da lição que eles não deu tá difícil, o negócio está complicado, olha para trás e veja como Deus atuou, Veja como Deus atuou, porque a gente vê o próprio Deus fazendo isso. Por exemplo, quando Deus foi lá passar os 10 mandamentos para Moisés, é interessante que antes de falar os 10 mandamentos, Deus fala o seguinte: eu sou Deus que te tirei da terra do Egito. Então Deus faz uma referência ao que Ele havia feito no passado para que o povo pudesse confiar, para que o povo pudesse obedecer. Então é olhar para trás e ver como Deus agiu atrás, para a gente poder crer e confiar no futuro, Acho que a Ellen White fala que não devemos temer o futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos guiado no passado. É mais ou menos isso, Então a gente deve confiar em Deus,
porque a gente olha para trás e vê ele atuando. Então lembre-se disso. Se você está pensando em desistir em qualquer coisa da sua vida, olha para trás, entenda por que você está aí, olhe as bênçãos que Deus te deu para você chegar aí e como Ele te colocou aí. Primeira coisa que a lição trouxe. E isso faz muito sentido por questão de liderança, né? Cargos que estamos, tal, lugares onde Deus nos coloca, dentro da igreja principalmente, e com certeza dá vontade de desistir às vezes, né? O Jonatas, que é o nosso amigo que vem gravar com a gente direto, ele tem muitas histórias, a gente sabe que não é fácil, né? Só que ele e todos os outros, qual que é o segredo? É olhar para trás e lembrar do que Deus fez, sabe? Das bênçãos que Deus já concedeu, da forma que Ele cuidou, né? E aí a gente segue em frente. Então a dica da lição é: siga em frente, olhando para trás e vendo como Deus agiu até agora. Primeira coisa. Depois nós continuamos aqui no tema da liderança. E a outra pergunta que eu faço é: nós achamos, será que é bom a gente sair contando tudo para todo mundo, todos os nossos planos que nós temos como líderes, ideia de fazer evento, de programação, será que a gente deve sair falando para todo mundo de imediato o que a gente vai fazer, o que a gente tem planejado? Sim, não, por quê? Na opinião de cada um. Deixa nos comentários aí a sua resposta, tá? E aí, você acha que a gente tem que sair falando ou não? Eu acho que não. Por quê? Não sei, mas eu pelo menos não sou acostumada, se acontecer alguma coisa comigo, eu não saio contando pra todo mundo. Mas por que assim, eu não sei. Qual que é o melhor? Assim, quais seriam os benefícios de a gente não falar para as pessoas, para todas as pessoas, falar para todo mundo o que vai acontecer? Não sei. Às vezes pode ocorrer empecilhos que impeçam. Uau. Não dá pra gravar depois que acordou. Coisas que impeçam a gente de fazer. Sim. E aí entra já na questão de que as pessoas elas começam a criticar e as pessoas começam a colocar defeito, e aí começa a ficar mais difícil, você começa a desanimar porque você vê as pessoas desanimando, você vê as pessoas não botando fé. Ninguém te apoiando. Né? Apoio. Lógico, às vezes Deus nos dá ideias e nem todo mundo vai aderir a essas ideias, né? E aí a gente sai falando para todo mundo na igreja, por exemplo, muita gente não vai querer. As pessoas vão começar a falar, mas poxa, mas vai dar aquilo, vai ser isso, tal, tal, tal. E a gente começa a desanimar. Então, eu acho que como Neemias fez, né, o grande segredo é você planejar. É você e Deus o negócio. Sabe, se Deus te deu a ideia, se Deus mandou você fazer alguma coisa na igreja, primeiramente é você e Ele. Lógico, a sua equipe, aqueles que mais próximos de você. Mas não sair falando abertamente para os outros, para que outros deem ideia, para que outros deem palpite se é uma boa ideia ou não. Sabe? Porque se Deus colocou você na liderança, querendo ou não, você tem um poder de inventar as coisas, de criar coisas, né? Então é um negócio você e Deus, né? E não sair falando abertamente para todo mundo, porque o grande desafio é a gente manter o foco no projeto. E muitas coisas tiram esse nosso foco. O quê? As pessoas desanimando, as pessoas colocando problemas, empecilhos, obstáculos, falando que não vai dar certo, que tem esse problema, que tem aquele problema. Então, que aconteceu tal coisa com ela, que isso pode acontecer com você também. Sim, então. E a gente acaba às vezes esquecendo do que Deus mandou a gente fazer. Do que Deus mostrou que estaria do nosso lado para fazer algo. A gente esquece disso, a gente fica nas pessoas, as pessoas que nos desanimam, né? O negócio acaba não vingando, ou a gente acaba desistindo porque pessoas foram contra. Então, por isso que a gente deve primeiro cuidar entre nós e Deus, planejar as coisas entre os mais próximos e depois a gente abre para as pessoas, né? Como Neemias fez. E a outra grande questão que Neemias também fez, ele se incluiu no meio do povo, né? Quando ele tinha que reconstruir lá as muralhas, os muros de Jerusalém, ele não mandou as pessoas irem. Ele se juntou a elas e falou, vamos construir, né? Então, lembra, nós não somos chefes, nós somos líderes. Tem uma diferença. Como cristãos, nós somos líderes para tudo, seja na igreja ou não. A gente tem que se posicionar como um líder, né? Para
fazer junto, para se incluir no grupo, né? E não mandar, simplesmente. É ir lá e fazer as coisas, né? Fazendo as coisas, combinando com Deus, conversando com Deus para que Ele nos dê ideia, para que Ele nos, né, vá nos adaptando e vá desenvolvendo a nossa criatividade, falando o que a gente deve fazer ou não. E lembre-se, primeiro, não saia falando para todo mundo, porque pessoas podem, infelizmente nesse mundo, pessoas podem roubar ideias, as pessoas pegam uma ideia sua e correm na sua frente e fazem, ou elas vão te desanimar, elas vão te criticar. Então, primeiro é você e Deus. Se Deus mandou você fazer algo, faça algo. Faça esse algo, ainda que pessoas se levantem, ainda que pessoas sejam contra. Né? E já que a gente está falando de coisas, de fazer, como que a gente faz as coisas bem feitas? Lógico, em todos os âmbitos, mas falando principalmente ali na obra de Deus. Como que a gente faz coisas, como que a gente pode fazer as coisas serem coisas bem feitas? Para que as coisas tenham sucesso, sejam bem sucedidas nas coisas que a gente faz para o Senhor. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Você, eu. Eu já respondi primeiro um monte de coisa, agora é você. Não, pode falar. Fala um aí, a gente vai conversando. Eu acho que a gente tem que fazer com vontade. Porque se a gente faz as coisas sem vontade, vai ser de qualquer jeito. Tá aqui também. Ter disposição para fazer as coisas. Você querer fazer aquilo, estar disposto a trabalhar naquilo de forma, sabe, com vontade mesmo, querer fazer o negócio. Também, lógico, o principal é a gente fazer sob a vontade de Deus, né? A gente pedir ajuda para que Ele abençoe o nosso projeto e orar por esse projeto. E a gente, para que Deus, cuidando do projeto, das ideias, do que a gente vai fazer ou não vai fazer. Então, primeiramente, é a vontade de Deus com a ajuda de Deus. Depois, a gente ter vontade e disposição para fazer as coisas. E também a gente pode incluir fazer as coisas bem planejadas. Então, a gente pensar para fazer as coisas. Não fazer negócio de qualquer jeito, mas a gente, sabe, planejar. Como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer. É pensar no projeto, pensar na ideia, sabe? E ir adaptando se é um projeto a longo prazo, por exemplo, sabe? É você pensar para fazer, você planejar. Porque não é porque Deus, o projeto é de Deus, que Ele não pede que a gente pense. Porque se fosse assim, Deus não dava pra gente uma mente criativa, uma mente pensante, sabe? Ele fazia, mandava, a gente obedecia, a gente seria um robô. A gente tem que se preparar, é tipo uma prova, que você passa um longo tempo estudando. Exatamente. Pra você ver o resultado. Exatamente. Por isso que uma criança não pode ser líder jovem, por exemplo. Uma criança não vai ser pastor. Por que ela não vai ser pastor? Porque precisa de uma bagagem, precisa de aprendizado, de aprender coisas, crescer, maturidade, né? E a mesma coisa para tudo, né? Deus deseja planejamento, Deus deseja preparo, né? E é por isso que Deus não quer que a gente seja robô, sabe? Ele manda, a gente faz do jeito que Ele... Não, Ele deixa a gente ter uma liberdade para a gente planejar, para a gente criar, né? Para a gente pensar sobre aquilo. E esse é o outro ponto, é a gente planejar, né? A gente... enfim... A gente seguir um plano. Sim, a gente, antes de sair fazendo as coisas de qualquer jeito, a gente pensar, a gente fazer o negócio direito, porque é uma obra para Deus, principalmente, né? Nas coisas que se tratam das coisas de Deus, é principalmente. Nas coisas do mundo é algo básico, né? Pra gente poder ter sucesso nas coisas que a gente faz. Então lembre-se, primeiramente, tenha ajuda de Deus, olhe pelo projeto, pela ideia que você teve, que você quer fazer. Segundo, tenha disposição para fazer, faça bem feito. E terceiro, planeje, pense como fazer, o que fazer, sabe? E lógico, busque ajuda com as pessoas mais próximas de você, ideias. Já entra naquele negócio que a gente falou, não é falar para todo mundo e lançar, por exemplo, na igreja para o pessoal dar palpite. É você reunir os seus mais próximos para você pensar, para vocês juntos pensarem sobre e planejarem. Mas o planejamento é essencial. Neemias fez isso. Neemias planejou. Enquanto ele não falava para as pessoas, ele estava pensando o que fazer, como fazer e tal. Depois ele falou para as pessoas. Então lembra disso. E lógico, o grande segredo é a gente ter sempre em mente
de que a mão invisível do Senhor está conosco, né? De que Deus nos abençoa, de que Deus quer nos abençoar. Olhar para trás e ver como Ele tem nos abençoado, né? E entender que Ele está disposto a nos abençoar. Por isso que a gente coloca Deus nos nossos projetos. Para que Ele nos ajude, para que Ele nos guie, para que Ele nos abençoe, né? E ter a ciência de que a mão invisível dele está ali. Em tudo que Ele mandou a gente fazer, a mão dele está ali cuidando. A gente tem que ter essa ciência, a gente tem que confiar nisso, porque às vezes o inimigo vai fazer a gente não crer nisso. A gente duvidar disso. E a partir daí as coisas começam a ficar difíceis. Mas a gente tem que lembrar e orar para que Deus nos ajude a enxergar as mãos dele conosco, ao nosso lado, nos ajudando, nos apoiando e nos abençoando. Creia sempre que a mão de Deus está do seu lado para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Como Ele esteve com Moisés, como Ele esteve com Neemias, com Esdras, com Paulo, com Jesus, e como Ele está com cada um de nós, para a gente poder fazer, né? Inclusive, pastores, né? Ontem foi dia de pastor, e lembre-se, se temos algum pastor assistindo, lembre-se que a mão invisível do Senhor está do seu lado para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. E isso para toda a nossa vida também, tá bom? Vamos orar? Depois. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor venha nos ajudar, por favor, a fazermos as coisas de acordo com a sua vontade na vida e principalmente na igreja, naquilo que é para a tua obra. Que o Senhor venha nos dar criatividade, que o Senhor venha nos ensinar, nos dar ideias, e que a gente persista, ainda que pareça difícil, ainda que as pessoas sejam contra, que o Senhor nos ajude a enxergarmos a tua mão, a entendermos que o Senhor está ao nosso lado e lembrarmos de tudo que o Senhor tem feito por nós desde o passado. Continua conosco, perdoa os nossos pecados e toca os nossos corações diariamente. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora sim, o nosso verso-chave, né? Efésios, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Como? Filhos da luz. Filhos da luz. Que sejamos filhos da luz. Um grande beijo para você, que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Tchau. Tchau.